Você despertou uma besta mística em forma humana de nível épico, a súcubo. No entanto, a primeira coisa que ele disse foi recusar-se a assinar um contrato com você na frente de todos. Porque, possuindo alta inteligência, ele sabia que você é um Zé Ninguém. Você certamente não pode arcar com uma besta mística desse nível. Então, ele imediatamente traiu em público e virou-se para os braços de um filhinho de papai. Mas ele não sabia que você possui um poder extraordinário que pode ver todos os caminhos de cultivo das bestas místicas, desde que você queira. Qualquer besta mística de qualquer nível pode se tornar uma força de destruição do mundo em suas mãos. É importante saber que os caminhos de cultivo das bestas místicas neste mundo e os dados detalhados não podem ser vistos diretamente por ninguém. E nem falar que você tem total clareza sobre o próprio plano de cultivo. No entanto, antes que eu pudesse reagir, já havia pessoas no local da ativação querendo comprar minha súcubo. Meu filho também está no terceiro ano do ensino médio este ano. Ele está precisando de uma besta mística poderosa. Essa sua besta mística épica seria melhor se me fosse transferida. O recém-chegado é o controlador da maior corporação comercial da cidade Linyu. Ao ouvir isso, percebi que ele pretendia roubar meu súcubo. O professor Wang, que estava ao lado, rapidamente abriu a boca. As leis de Longxi estipulam que, sem o consentimento do próprio domador de bestas místicas, ninguém pode roubar à força as bestas místicas convocadas. Em outras palavras, contanto que você não concorde, hoje ninguém poderá levar sua besta mística. Com a promessa do professor, meu coração ficou um pouco mais tranquilo. Desculpe, eu recuso. Shen Shan manteve o sorriso, como se já esperasse essa resposta. Não se apresse em recusar. Ele, devagar, ergueu um dedo. 10 milhões. Esse dinheiro é suficiente para você comprar uma besta mística de excelente qualidade. E ainda sobrará recurso para treiná-la. Treinar uma besta mística de qualidade épica é extremamente custoso. Por que você, sendo apenas um estudante comum, precisa se esforçar tanto? Não seria melhor trocar o dinheiro por algo útil? Se fossem outras pessoas, talvez realmente fossem tocadas por essas condições. Mas eu apenas ri friamente. Que piada é essa? Eu tenho um sistema nas mãos. A rota de crescimento do súcubo é clara. No futuro, ela pode até superar as lendas. Uma mera quantia de milhões. Não se consegue nem comprar uma pena. Eu estava prestes a rejeitar firmemente novamente. No entanto, o súcubo ao meu lado de repente falou. Eu acho que o que ele disse faz sentido. Eu me virei incrédulo. Assim que as palavras do súcubo caíram, o altar inteiro instantaneamente caiu em um silêncio mortal. Os olhares dos três estavam fixos nela. Sendo observada assim, um leve rubor apareceu no rosto do súcubo. Mas seu corpo se afastou discretamente de Gu Xin. Ela até se moveu silenciosamente em direção a Shen Shan. Isso é traição. Gu Xing ficou paralisado como se tivesse sido atingido por um raio. Neste mundo, as bestas místicas traem seus mestres. É mais ridículo do que o sol nascer pelo oeste. É bom saber que para a besta mística, o invocador, é como se fosse o pai que lhe dá vida. A grande maioria das bestas místicas prefere morrer em batalha do que trair seu mestre. Mas esta súcubo à frente. Gu Xing a observa atentamente. Seu rosto puro e adorável ainda parece inofensivo. Mas neste momento, em seus olhos, parece ser uma máscara cuidadosamente disfarçada. Por trás disso, só há traições e ganância. Mas no segundo seguinte, eu de repente ri. Quem sabe, a perda pode ser uma bênção. Em vez de deixar uma bomba relógio ao meu lado, é melhor enxergar sua verdadeira face o mais cedo possível. E o que adianta uma besta mística de nível épico? Minha trapaça pode cultivar mais do que apenas esta. Mesmo que eu troque por uma besta mística comum, com o meu treinamento, em pouco tempo ela também pode alcançar o auge. Então, no final, eu simplesmente vendi por 20 milhões. E para poder participar do exame de besta mística na escola em 10 dias. O mais urgente agora é que eu preciso ter uma besta mística. Assim, após vender o súcubo, saí sozinho do altar de invocação. Cheguei à maior loja de bestas místicas da cidade de Linyu. Aqui não apenas vendem vários tipos de bestas místicas capturadas de dimensões paralelas, também oferecem poções de evolução com materiais raros, e até tesouros raros e exóticos. De pé em frente à magnífica entrada da Associação de Bestas Místicas, olhei para cima. O edifício inteiro tem forma de pirâmide e é dividido em 5 andares. Cada andar corresponde a um nível diferente. Comuns, elite, excelente, épico, lendário. Claro, a área lendária no topo está sempre desocupada. Apenas uma pequena quantidade de materiais raros de dimensões paralelas. Os materiais são ocasionalmente expostos para admiração. Não parei no primeiro andar. Fui direto para a seção de bestas místicas de nível excelente no terceiro andar. No amplo salão, havia dezenas de bestas místicas de formas variadas, presas em gaiolas de energia feitas sob medida.
Ao lado de cada uma havia informações detalhadas e preços. Meu olhar passou por aí. À minha frente, surgiram automaticamente seus painéis de atributos. Os preços dessas bestas místicas variavam geralmente entre 500 mil e 1 milhão. Quanto maior a qualidade, mais caro o preço. Mas, após olhar ao redor, fiquei um pouco desapontado. Embora bestas místicas de nível excelente já sejam uma boa escolha, a diferença em comparação com o súcubo de nível épico é realmente muito grande. Além disso, eu tinha 20 milhões em mãos. Eu poderia muito bem buscar um limite mais alto. Olá! Posso perguntar se a Associação de Bestas Místicas tem outras bestas místicas? Eu parei um funcionário e perguntei insistente. Olá, cliente. O que está exposto são todas as bestas místicas da nossa associação neste ano. Ao ouvir isso, fiquei um pouco desapontado e me preparei para sair. Nesse momento, um funcionário me chamou de repente. Espere, tem mais um lugar. Eu me virei rapidamente, tão rápido que o funcionário. As pessoas recuaram meio passo instintivamente. Onde está? É assim que é. Porque só exibimos as bestas místicas adquiridas mais recentemente a cada ano. E as bestas místicas que não foram vendidas nos anos anteriores serão geridas de forma unificada no setor de logística. Mas, senhor, não tenha muitas esperanças. Afinal, aquelas bestas místicas são produtos defeituosos que foram rejeitados por outros. Ao ouvir essa notícia, a esperança que havia surgido em meu coração se apagou novamente. Produtos defeituosos que foram rejeitados por outros. Como é possível ainda ter bestas místicas com boas qualidades? Mas, seguindo o princípio de que já estou aqui, hesitei por um momento, mas decidi ir ao setor de logística. Mas você precisa ser rápido. Se demorar, eles serão enviados para destruição. E do outro lado, neste momento, no setor de logística, uma jovem de cabelos prateados estava encolhida em um canto. Ela segurava os joelhos com força e enterrava o rosto em seus braços. Ao seu redor, havia várias bestas místicas de formas variadas, igualmente esperando silenciosamente o julgamento do destino. Eles são os produtos defeituosos que ninguém pegou durante um ano inteiro. O tempo chegou. As dobradiças metálicas emitiram um gemido agudo. Um jovem vestido com um uniforme empurrou a porta e entrou. Hoje é o dia da convocação das bestas místicas na cidade de Lingyun. E também o dia do fim dessas bestas místicas. A guilda não é uma instituição de caridade. Cuidar delas por um ano já é o suficiente. Depois de destruídas, ainda podemos recuperar alguns materiais. Isso conta como aproveitar os recursos ao máximo. Ao ouvir os passos, as bestas místicas se levantaram automaticamente. Mas o mais chamativo era aquele jovem de cabelo prateado. Quando ela levantou a cabeça, seus longos cabelos prateados caíam como uma cachoeira. Seu rosto delicado era emoldurado por olhos da cor âmbar. Ela parecia um anjo que desceu ao mundo mortal. Os funcionários suspiraram ao olhar para ela. Um ano atrás, essa anja de talento épico causou um grande alvoroço quando chegou à cidade de Lingyun. Infelizmente, sua deficiência inata a torna inferior até mesmo a uma besta mística comum. E ela definitivamente não pode ser aprimorada através de um contrato. Um resíduo como esse quase não resta nenhum valor de reciclagem. Vamos! Justo quando ele estava prestes a guiar o caminho, um som de passos apressados se aproximava. Espere! Gu Xing entrou no quarto ofegante. Seus fios de cabelo na testa estavam encharcados de suor. Ele procurou na loja de bestas místicas, labiríntica, por meia hora, até que finalmente chegou a este departamento logístico remoto. Seu olhar percorreu o quarto rapidamente. Ele foi atraído por aquela silhueta prateada. Uma interface de atributos apareceu instantaneamente. As pupilas de Gu Xing se contraíram de repente. Uma besta mística com qualificação épica de 9 estrelas. Esta é a besta mística de maior qualificação que ele já viu até agora. Ela está a apenas um passo do nível lendário. E geralmente, bestas místicas de nível épico têm apenas 2 habilidades. Mas Liu Li possui impressionantes 3 habilidades. Só que, seu olhar se voltou involuntariamente para trás dela, onde deveria haver um par de asas sagradas. Agora está completamente vazio. Esta é a razão pela qual ninguém se interessa por ela. Mas o sistema apresentou uma proposta de reparo. Asas de Anjo 1. Poeira Estelar Brilhante 3. Pedra do Espírito Santo 1. Esses 3 materiais estão todos disponíveis na loja de bestas místicas. O coração de Gu Xing começou a bater forte. É ela. Esta é a besta mística que ele procurava. Assim que curar suas feridas, seu talento esmagará completamente aquele súcubo. Gu Xing respirou fundo e lentamente se aproximou do funcionário. Olá, eu quero comprar aquele anjo. Quanto custa, por favor? A ação de Gu Xing de escolher uma besta mística na seção de produtos defeituosos deixou o funcionário momentaneamente atordoado. Você está falando daquela besta mística anjo? Sim, quanto custa? Gu Xing repetiu mais uma vez. O funcionário ficou nervoso, esfregando as mãos. Desculpe,
Cliente, eu não posso decidir isso. Ele contatou o supervisor apressadamente e logo recebeu uma resposta. Apenas 10.000 moedas do dragão de verão. Você poderá levar esta besta mística, embora seja um produto defeituoso. Afinal, é de qualidade épica. Gu Xing pagou de forma rápida e decisiva. Logo, os dois chegaram à sala de contratos. Liu Li estava em pé na borda do círculo de contratos. Seu cabelo prateado caía, cobrindo seus ombros que tremiam levemente. Você realmente quer fazer o contrato? Suas pontas dos dedos apertavam inconscientemente a borda da roupa. O tecido se amassava em sua palma. Liu Li mordeu o lábio inferior com força. Seus olhos cor de âmbar estavam cobertos por uma camada de umidade. Sinto muito. Eu não posso fazer o contrato com você. Eu sou uma besta mística incompleta. Sua voz estava carregada de lágrimas, como um pequeno animal ferido. Gu Xing, que estava preparando o círculo de contratos, olhou para cima surpreso, ao ver Liu Li com os olhos cheios de marcas de lágrimas. Ele então percebeu que havia negligenciado os sentimentos da besta mística. Você não deve se menosprezar. Você é uma besta mística extremamente talentosa. Gu Xing olhou firmemente para Liu Li. Tentou transmitir um pouco de fé para a garota desesperada. Não, eu não sou. Liu Li tapou o rosto descontroladamente. Eu não consigo nem fazer o básico para evoluir. Eu sei qual é o seu problema, mas eu tenho uma solução. Liu Li ficou subitamente paralisada. Com os olhos marejados, levantou a cabeça. Sério? Se não há confiança, por que eu escolheria você? Gu Xing apontou para o calendário na parede. Daqui a 10 dias será a avaliação. Ninguém brinca com o futuro. Assim que Gu Xing terminou de falar, houve uma batida na porta. O funcionário trouxe os materiais que ele acabou de pedir. Quase gastou todos os seus 20 milhões. Eu já peguei os materiais. Quer tentar? Ao ouvir essas palavras, o corpo da pequena Ange estremeceu levemente. Seu coração disparou. Embora ela soubesse, a possibilidade de recuperar suas feridas era praticamente inexistente. Mas e se? Sob o olhar encorajador de Gu Xing, Liu Li seguiu as instruções e usou 3 tipos de materiais. No momento seguinte, uma intensa luz roxa surgiu repentinamente no ferimento de Liu Li. Esta luz era mais profunda do que a que ele viu ao invocar o súcubo no altar. Quase se tornava substancial, como se quisesse engolir todo o quarto. E o mais surpreendente é que, nas profundezas daquela luz roxa fluente, surgia vagamente um brilho dourado deslumbrante. Isso é, os olhos de Gu Xing se contraíram. Antes que ele pudesse pensar mais sobre isso, o toque dourado se espalhou rapidamente como um incêndio. Vantagem dourada de lenda. Como isso é possível? Gu Xing hesitou na respiração. Os materiais fornecidos pelo sistema eram apenas para curar ferimentos. Por que isso causaria uma evolução de talento? A menos que o ferimento de Liu Li fosse a própria prisão que limitava seu potencial. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, a luz dourada já havia tomado conta do quarto. No local do ferimento nas costas de Liu Li, um par de asas puras começou a se abrir lentamente, impecáveis e sem nenhuma mancha. As asas se fecharam suavemente, envolvendo Liu Li com delicadeza. Por fim, transformou-se em um enorme casulo de luz. Uma onda invisível de energia irrompeu de repente, atingindo o teto e subindo em direção ao céu. Dentro da residência do Lorde da cidade, o Lorde da cidade de Linyuan, Xia Xiu, estava reclinado em uma cadeira de madeira de sândalo. Seu dedo tocava levemente a borda da xícara, desfrutando de um raro momento de tranquilidade. Nos dias sem a invasão de espaços alternativos, até o aroma do chá era especialmente puro. No entanto, no segundo seguinte, a xícara de porcelana verde de repente escorregou de seus dedos, quebrando-os em 1000 pedaços no chão de pedra azul. Xia Xiu, porém, estava completamente alheio. Suas pupilas se contraíram repentinamente, e ele se levantou de forma abrupta, olhando para fora da janela. Ele havia sentido, momentos atrás, uma imensidão poderosa. A respiração do abismo desceu do céu, envolvendo toda a cidade do abismo. Essa respiração é sagrada e majestosa, como se uma divindade olhasse de relance, mas logo se afastasse. Quem chega? A voz de Xia Xiu tornou-se de repente afiada. Imediatamente, ele ordenou uma investigação meticulosa de todas as fendas no espaço anômalo ao redor. Os guardas apressadamente atenderam a ordem e partiram. Enquanto isso, as sobrancelhas de Xia Xiu se franziram cada vez mais. Que pode causar tal fenômeno no mundo? Só há 2 possibilidades. Ou a barreira do espaço anômalo está se afrouxando, ou a aura de uma existência aterradora está vazando, ou um besta mística de qualidades lendárias nasceu. Quanto à besta mística de qualidades lendárias, como isso poderia ser possível? Xia Xiu balançou a cabeça em autodepreciação, desconsiderando diretamente a segunda suposição. A cidade do abismo, uma pequena cidade de fronteira. Até mesmo as bestas místicas de qualidades épicas são extremamente valorizadas. Quanto mais uma lendária.
E o que ele não sabia era que dentro da sala de contratos da loja de bestas místicas, Gu Xing olhou fixamente para o painel de luz à sua frente. Sua garganta se contraiu involuntariamente. Lendário. Realmente se tornou. Gu Xing respirou fundo. Ele se esforçou para acalmar seu coração palpitante. Nível lendário e nível épico são conceitos completamente diferentes. Mas no segundo seguinte, um pensamento caiu sobre ele como água fria. Um anjo de nível lendário. Realmente está disposto a se tornar minha besta mística? Afinal, não faz muito tempo que ele havia acabado de passar pela traição do súcubo. No entanto, no instante seguinte, uma silhueta prateada de repente se ajoelhou de um joelho. As asas se abriram suavemente sob a luz, espalhando um brilho delicado. Liu Li ergueu a cabeça, com seus olhos âmbar claros. Em suas pupilas havia uma determinação inegável. A Santa Anjo Liu Li pede para se tornar sua besta mística. Quando aquela voz firme ecoou, eu senti uma inexplicável sensação de conforto em meu corpo. Sim, este mundo. Afinal, nem todas as bestas místicas são como aquela súcubo, friamente desleal. Em seguida, estendi lentamente a mão. Liu Li, bem-vinda a se tornar minha primeira besta mística. Quando o contrato entre os dois foi concluído, ao sair da loja de bestas místicas e voltar para casa, já era crepúsculo. Gu Xing abriu a porta e uma figura familiar fez com que ele ficasse paralisado no lugar. Irmã. Gu Qianqian se virou ao ouvir a voz. Seu rabo de cavalo castanho desenhou um belo arco no ar. Pequeno Xing voltou. Venha comer rápido. Desde que Gu Qianqian passou no exame da Academia Nacional da cidade, os irmãos não se viam há 6 meses. Irmã, por que você voltou de repente? Peguei uma missão na cidade de Linyu. Aproveitei que estava passando por aqui e voltei para te ver. Seu olhar caiu sobre Liu Li, que estava sentada com compostura. Um brilho de curiosidade passou por seus olhos. Esta é a sua besta mística. Neste momento, a menina endireitou as costas e colocou as mãos de maneira correta sobre os joelhos. Ao ouvir a pergunta de Gu Qianqian, ela de repente fez uma reverência de 90 graus, e sua testa bateu com força na mesa. Olá, irmã querida. Gu Qianqian ficou um pouco surpresa, e logo se divertiu com essa reação adorável, rindo em voz alta. Não precisa ser tão formal, a partir de agora somos uma família. Liu Li então levantou a cabeça, seu rostinho ficou bem vermelho, e ela acenou com a cabeça repetidamente como um pintinho bicando. Mas logo a expressão de Gu Qianqian ficou mais séria. Pequeno Xing, o espaço do teste para iniciantes é amanhã. Você precisa aproveitar esta oportunidade. A área segura isolada pela força militar no espaço alternativo. No máximo, há criaturas mágicas de até nível 5. Esta é a melhor oportunidade para os novatos. Além disso, o teste para iniciantes só pode ser feito uma vez. É o único período de adaptação concedido pela força militar. Gu Xing acenou com a cabeça em silêncio. Uma vez que você entre no verdadeiro espaço alternativo, mesmo um mestre de besta mística de nível comandante pode enfrentar imprevistos. Neste mundo, os níveis são divididos em despertar, extraordinário, líder, rei. Cada grande nível é subdividido em 10 níveis menores. Atualmente, ele está apenas no nível de despertar, na base da pirâmide. Portanto, ele precisa ser extremamente cauteloso. Aproveitar todas as oportunidades para crescer o mais rápido possível. Essa é sua tarefa principal no momento. De repente, já era o segundo dia. A entrada do espaço de teste para novatos estava extremamente movimentada. Incontáveis estudantes estavam reunidos aqui, ou buscando formar grupos ou procurando por alguém forte. Uau, uma besta mística humanoide. De onde veio esse grande mestre? Rápido, peçam para formar um grupo. Uma besta mística humanoide representa um enorme poder de combate. Gu Xing entrou com Liu Li instantaneamente. Chamou a atenção de inumeráveis pessoas. Mas logo todos entenderam a identidade dessa besta mística humanoide. Não é o Gu Xi? Ele não vendeu a besta mística humanoide que convocou para a família Shen? De onde veio a besta mística humanoide ao seu lado agora? Eu lembrei. Esta besta mística foi convocada no altar no ano passado. Ela parece ser um desperdício, não? Fazer um contrato com uma besta mística que não pode ser atualizada. Ele realmente desistiu completamente. Agora ninguém se atreve a formar um time. Todos se afastaram dele. Sob os olhares de todos, Gu Xing caminhou calmamente até a entrada. Justamente quando ele planejava registrar-se com Liu Li. Ao entrar no espaço de teste, de repente, uma voz estranha surgiu de trás dele. Oh, não é aquele cara? Shen Zimin se aproximou lentamente, abraçando o súcubo. Ele fez um gesto como se estivesse pensativo, esfregando a têmpora. Como era mesmo o nome do Gu? O súcubo em seus braços imediatamente entendeu e respondeu com uma voz suave. Mestre, ele se chama Gu Xing. Isso. Gu Xing. Shen Zimin bateu a testa de maneira exagerada, com um olhar de desdém. Por falar nisso, devo te agradecer.
Se não fosse sua generosa doação, como eu poderia contratar uma besta mística tão excepcional? O súcubo soltou um gemido delicado. Embora tenha revirado os olhos secretamente, rapidamente colocou um sorriso de bajulação. Só seguindo um gênio como você, eu posso mostrar meu verdadeiro valor. E as pessoas ao redor também concordaram. Um plebeu como ele não pode se comparar ao Shen Shan. Uma besta mística de nível épico só pode ter grande efeito nas mãos do Shen Shan. Além disso, agora ele fez um contrato com uma besta mística inútil. Agora ele não pode se comparar ainda mais ao Shen Shan. Nesta provação, Shen Shan certamente se destacará. Ele vai conquistar o primeiro lugar nesta prova. Gu Shiga observou com indiferença a atuação de Shen Zimin e outros. Seu lábio até exibia um sorriso sutil. No entanto, ao seu lado, a garotinha estava tão irritada que tremia, mordendo os dentes de raiva. Com o punho cerrado, as articulações brancas, parecia prestes a ir para o ataque e discutir. Liu Li, Gu Xing, no momento certo, estendeu a mão para pará-la. O mais importante agora é o teste dos novatos. Não deixe que eles afetem seu estado mental. Liu Li olhou para Gu Xing, com olhos calmos como a água. A raiva fervilhante em seu peito gradualmente se acalmou. Ela respirou fundo e assentiu com a cabeça firmemente. Apenas em seu coração. Ela secretamente fez uma promessa de que da próxima vez, daria seu máximo. Precisava fazer essas pessoas entenderem que seu mestre era o verdadeiro primeiro. O verdadeiro primeiro. Saindo da entrada, ele e Liu Li passaram por um portal azul. A cena à sua frente mudou repentinamente. Neste momento, eles estavam em uma enorme floresta. A névoa envolvia tudo ao redor, fria e solitária. Embora todos os alunos estivessem entrando neste mesmo reino secreto, mas, desde que não entrassem ao mesmo tempo, seriam imediatamente alocados em algum lugar deste espaço. Gu Xing tirou o cronômetro e configurou um timer para 4 horas. O espaço de teste para novatos tem um limite de tempo de 4 horas. Assim que o tempo chegar a zero, eles serão teleportados para fora. O tempo é curto e a tarefa é pesada. Precisamos encontrar o mais rápido possível a besta mística e matá-la. Elevar rapidamente o nível de Liu Li. Nesse momento, do fundo da densa névoa, de repente, ouviu-se o estalo de galhos quebrando. Cuidado, pessoal! Uma criatura mágica está se aproximando. Liu Li abriu suas asas de repente. Ela se virou rapidamente e se colocou na frente de Gu Xing. A névoa foi se dissipando, revelando uma criatura que tinha 2 metros de altura, uma besta mística que apareceu lentamente. Ela se assemelhava a um touro gigante, mas era totalmente negra. Nos olhos da besta, brilhava um vermelho sedento por sangue, como sinos de bronze. Ao ver as características do touro esquelético, Gu Xing franziu a testa involuntariamente. Assim que entrou no espaço de teste para novatos, ele encontrou uma besta mística de elite de nível 2. Essa sorte não pode ser considerada boa. Mas, felizmente, a Liu Li, essa besta mística de nível lendário. Liu Li, deixe comigo, mestre. Nos olhos da garotinha surgiu uma intensa determinação de lutar. Seu corpo delicado, porém, exalava uma impressionante aura. Ela esperou por este momento tempo demais. Pecado. Com um grito claro, uma deslumbrante chama dourada surgiu da palma de Liu Li. Em um instante, se condensou em uma imensa espada de 2 mãos envolta em chamas sagradas. Esta é a habilidade de combate inata da raça angelical. É um legado gravado em seu sangue. O boi de osso forte ficou enfurecido com essa repentina pressão, acompanhado por um rugido ensurdecedor. O boi de osso forte usou sua habilidade emblemática, investida brutal. Ele veio em direção como uma carroça de guerra descontrolada. No entanto, Liu Li não se moveu nem um pouco, até que o boi de osso forte se aproximou. Um arco dourado perfeito cortou a névoa. O tempo parece ter congelado neste momento. O boi de ossos brutos mantém uma postura de ataque, mas cai pesadamente atrás de Liu Li. Seu enorme corpo é dividido de forma limpa em 2. Em seguida, uma luz azulada se ergue do boi de ossos brutos e se insere na testa de Liu Li. Gu Xing, ao ver isso, imediatamente verifica as informações de Liu Li. Apenas ao matar um boi de ossos brutos de nível 2, faz com que o nível de Liu Li suba diretamente para nível 1. Ao mesmo tempo, Gu Xing sente um zumbido em sua mente. Sua energia mental cresce como uma maré. Seus 5 sentidos instantaneamente se tornam incrivelmente claros. O nível do mestre de besta mística depende do nível da besta mística. Neste momento, seu nível alcança o estágio de despertar nível 1. Em seguida, Gu Xing se concentra nas várias habilidades de Liu Li. Foi então que ele percebeu suas habilidades lendárias. Quão assustadora é a besta mística! Liu Li, que acaba de romper o primeiro nível, já supera completamente o mamute de ossos em todos os atributos do segundo nível. O mais preocupante é que essa diferença se ampliará geometricamente à medida que os níveis aumentarem. Mestre, você viu isso? Gu Xing levantou a cabeça ao ouvir.
Ele viu Liu Li parada ao lado do corpo do mamute de ossos. Seus delicados dedos tremiam levemente. Quando ela se virou, lágrimas brilhantes escorriam pelo seu rosto. Eu realmente não sou um fardo. Gu Xing conseguia entender como Liu Li se sentia naquele momento. Você nunca foi um fardo. Você é um anjo que voa pelos céus. Com a força atual de Liu Li, monstros mágicos normais de terceiro nível já não representam uma ameaça para ela. Mesmo os monstros mágicos de quarto nível mal conseguem representar alguma ameaça. E quando ela romper para o segundo nível, até algumas bestas místicas de quinta classe não serão mais adversárias para ela. Ao mesmo tempo, na sala de monitoramento do espaço de testes, o responsável Xu Feng observa atentamente o centro. A testa da tela fluorescente se franzia cada vez mais. A tela mostra em tempo real os dados de pontos de todos os participantes do teste. Além disso, o sistema calcula a classificação de potencial com base nos pontos. Os alunos desta edição da cidade de Linyuan estão nesse nível. Ele balança a cabeça em desapontamento. Exceto Shen Zimin, que conseguiu mal atingir a classe A. Os outros nem chegam à classe B. Quando ele estava prestes a desviar o olhar, seu olhar periférico de repente capturou um dado anormal. Gu Xing. Os pontos atrás desse nome estão subindo a uma velocidade quase aterrorizante. Finalmente, diante dos olhos de todos, ultrapassou diretamente a marca de 5.000. As pupilas de Xu Feng se contraíram abruptamente. É preciso saber que os outros alunos têm no máximo algumas centenas de pontos. Até Shen Zimin só conseguiu cerca de 2.000. E os pontos deste estudante sem notoriedade. Ele realmente alcançou 5.000. Como isso é possível? Xu Feng bateu na mesa com força e se levantou. Por que a velocidade de crescimento dos pontos dele é tão aterrorizante? Um funcionário ao lado falou cautelosamente. Será que ele teve sorte? Se encontrasse dois grupos de bestas atacando, e ele estivesse bem ao lado. Claramente, esse argumento não convenceu Xu Feng. Absurdo! Xu Feng interrompeu diretamente com voz firme. Traga os dados de Gu Xing. O funcionário não se atreveu a perder tempo e imediatamente trouxe os dados de Gu Xing e os entregou a Xu Feng. E ao examinar os dados, suas sobrancelhas se franziram ainda mais. Gu Xing fez um contrato com uma besta mística que foi considerada inválida. Como ele conseguiu obter um resultado tão impressionante? Mas no momento seguinte, parecia ter pensado em algo. Suas pupilas se contraíram. Será que aquela besta mística do tipo anjo se recuperou? Quando essa besta mística do tipo anjo apareceu pela primeira vez, já causou um grande alvoroço na cidade de Linyuan. Na tela, os pontos de Gu Xing continuam subindo. A seção de classificação de potencial já saltou para o nível S. A mão de Xu Feng começou a tremer involuntariamente. Um gênio desse nível. Isso já ultrapassou sua autoridade de decisão. Rápido! Ele se virou e disse ao assistente com firmeza. Notifique imediatamente o senhor da cidade. Depois de 3 horas de atualização, o nível de Liu Li chegou com sucesso ao despertar de terceiro nível. Infinita aproximação do despertar de quarto nível. E todos os atributos de Liu Li também estão quase 3 vezes os de uma besta mística de terceiro nível comum. O corpo de Gu Xing estremeceu. A força mental em sua mente aumentou novamente. Isso também significa que o nível de Liu Li alcançou o despertar de quarto nível. Aqui, as bestas mágicas ainda não são suficientes. Mestre, enquanto eu lutava há pouco, eu percebi que na direção leste parece haver um grande ser. Se minha percepção não estiver errada, deve ser uma besta mágica de despertar de quinto nível. Ao ouvir essas palavras, Gu Xing imediatamente se animou. Besta mística de nível 5 despertada. Nos últimos 3 horas, ele e Liu Li não encontraram nenhuma. Agora, finalmente viram uma. Liu Li, vai e mateia. Uma besta mágica de nível 5 despertada. Suficiente para elevar o nível de Liu Li consideravelmente. Com base nas instruções de Liu Li, os dois se aproximaram silenciosamente. Era realmente uma besta mágica de nível 5 despertada. E a qualidade não era baixa. Observando a besta mágica de nível 5 de qualidades excepcionais, Gu Xing não podia deixar de se impressionar. Comparado com aquelas bestas mágicas de nível baixo com qualidades medianas, as propriedades desta besta mágica eram muito superiores. No entanto, por agora, diante desta besta mágica de nível 5 despertada, Gu Xing manteve sua confiança. Com os atributos de Liu Li ultrapassando 100, diante desta besta mística de nível 5 que despertou, no máximo, seriam 2 espadas de distância. Justo quando Gu Xing e Liu Li se aproximavam silenciosamente, eles descobriram que essa besta mística já havia sido capturada por outros. Não é isso. Ao invés de dizer que foram mais rápidos, é melhor dizer que essa besta mística encontrou sua presa no profundo e escuro vale abaixo. A Tigre Sanguinário estava liderando 3 bestas místicas de nível 4 que despertaram, forçando um pequeno grupo de 5 pessoas a uma situação desesperadora.
O mais forte deste grupo era apenas uma Strar de besta mística de nível 3. Neste momento, todos estavam com o rosto pálido. Os 4 mordiam os lábios, suas vozes cheias de medo da morte. E a língua escarlate do tigre sanguinário lambeu suas presas. Parecia que ele finalmente estava cansado deste jogo de gato e rato. Com um rugido ensurdecedor, as 4 bestas místicas atacaram ao mesmo tempo, no meio do grito afiado das garras rasgando o ar. E ao lado, Gu Shig, ao ver essa cena, não hesitou mais. Imediatamente comandou Liu Li a atacar. No final das contas, a experiência dessas bestas místicas ele tinha que obter. Liu Li ativou a forma de Serafim. Neste momento, a situação era crítica. Apenas a Serafim de Liu Li com atributos dobrados tinha a capacidade de controlar toda a situação. E no momento em que Liu Li recebeu a ordem de Gu Xing, liberou as amarras de seu corpo. Num instante, o céu e a terra mudaram de cor. As chamas sagradas vermelhas explosivamente romperam, evaporando completamente a névoa cinza em um raio de 100 metros. Até o ar foi queimado e distorcido. Sob o olhar atônito de Gu Xing, uma figura magnífica lentamente emergiu das chamas. 4 asas queimando com chamas sagradas se abriram completamente. Cada pena brilhava com deslumbrantes runas douradas. Os olhos claros de Liu Li neste momento se transformaram em pupilas verticais douradas em chamas, como se fosse uma imperatriz do fogo saída de um mito. Sob essa pressão sagrada, o ar de todo o vale parecia ter congelado. 3 bestas místicas de 4º nível despertas emitiram lamentos agudos. Temerosas, enterraram suas cabeças profundamente no solo. E embora o tigre sanguinário fosse de 5º nível despertado, suportar diretamente a pressão de Liu Li, sua condição também não melhorou tanto. Seu movimento de ataque parou abruptamente. Seu enorme corpo pairou estranhamente no ar. Líder, isso é uma besta mística. O membro mais jovem da equipe murmurou com a voz tremendo. Shen Ruoshui apertou as mãos inconscientemente. As articulações ficaram brancas de tanto esforço. Ela abriu a boca, sua garganta estava seca e doía. Deve ser isso. Embora essa afirmação nem ela mesma consiga aceitar. Mas no espaço de teste para iniciantes, apenas eles, esses novos mestres de besta mística e as bestas místicas. Aquela figura sagrada evidentemente não era a segunda. Então, só restava aquela possibilidade absurdamente ridícula. Ela é uma besta mística. A besta mística de uma nova mestre de besta mística. Sob os olhares horrorizados de todos, os olhos verticais dourados de Liu Li passaram friamente. O grupo de bestas místicas que se arrastava no chão. A espada sagrada em sua mão foi balançada casualmente. 3 raios vermelhos cortaram o vazio. 3 bestas místicas de 4º nível despertas nem tiveram tempo de uivar. Seus grandes corpos se dividiram perfeitamente ao meio. O tigre sedento de sangue soltou um rugido de desespero. Por fim, suas pupilas se contraíram e o corpo começou a desaparecer gradualmente. Uma bola de um azul profundo do tamanho de uma bola de basquete. A luz surgiu do corpo em ruínas do tigre sanguinário. Lentamente, mergulhou na testa de Liu Li. Quando a última chama sagrada se dissipou no ar, as runas douradas ao seu redor desapareceram como a maré. As 4 asas em chamas se transformaram em pequenas faíscas e se dispersaram. A figura que antes flutuava no ar aterrissou suavemente, mas seus passos estavam claramente vacilantes. Apesar da forma de arcanjo, que poderia aumentar significativamente suas habilidades. Mas, em comparação, o consumo também era aterrador. Com o despertar de Liu Li no nível 4, mesmo dando o máximo de si, só conseguiu durar cerca de 30 segundos. Após ter certeza de que não havia perigo, Liu Li inclinou levemente a cabeça, mirando a sombra não muito distante. Shen Ruoshui e os outros prenderam a respiração involuntariamente. Seus olhares se moveram junto com Liu Li. Besta mística que poderia ter uma criatura tão poderosa. Como seria isso? No entanto, quando aquela figura familiar saiu das sombras, todos ficaram pasmos. Gu Xing. Shen Ruoshui teve suas pupilas dilatadas. Sua voz involuntariamente subiu 8 tons. Como a líder da turma de Besta Mística 3. Ela, claro, conhecia este colega discreto. Pouco tempo atrás, ela havia ouvido que este colega teve sua besta mística tomada. Naquele momento, ela estava indignada. Mas agora, quando Gu Xing se aproximou, ela percebeu que Liu Li havia salvado algumas pessoas conhecidas. Que coincidência, líder de turma! Coisas do destino! A resposta mecânica de Shen Ruoshui, um aluno que normalmente não se destacava. Mas naquele momento, ao seu lado estava alguém capaz de derrotar uma besta mística lendária que poderia eliminar uma besta mágica de 5º nível. A sensação de desconforto era tão intensa que sua têmpora pulsava. Gu Xing fez um aceno de cabeça educado, e então sinalizou para Liu Li se afastar. O tempo restante já não é suficiente para meia hora. Ele precisa aproveitar esse último tempo para que Liu Li atinja o nível de despertar 5. Liu Li seguiu obedientemente.
Antes de partir, não se esqueceu de se inclinar levemente para algumas pessoas. Essa ação fez com que os membros da equipe ofegassem em uníssono. Quando a silhueta de Gu Xing acabou de desaparecer na névoa, os membros da equipe imediatamente começaram a falar em alta voz. Monitor, você viu? Eu quase me ajoelhei quando aquela besta mística fez uma reverência. Gu Xing não teve sua besta mística roubada? Porque sinto que ele está mais forte agora. Falando sério, sinto que a besta mística de nível épico que Shen Zimin roubou não se compara nem um pouco a esta aqui. Se encontrarmos Gu Xing na avaliação em 10 dias, um membro se manifestou timidamente. Vamos simplesmente nos render. Os 5 disseram em uníssono. Do outro lado, na residência do senhor da cidade, Xia Xiu estava respeitosamente em pé ao lado. O olhar carregava um pouco de inquietação. Diante dele, um homem de meia-idade vestido com um traje azul escuro. Estava de braços cruzados. Embora o canto dos lábios do homem estivesse ligeiramente sorrindo, isso envolvia todo o salão, em uma pressão invisível. Ele é o líder de toda a região militar do Sul. Verdadeiro chefe da região militar do Sul, Wei Yuan. Comandante Wei, por que o senhor veio pessoalmente? Wei Yuan se virou, e seu olhar parou por um momento em Xia Xiu. Esse pequeno soldado que um dia lutou sob seu comando, agora já era o senhor de uma cidade. Acabou de vir da cidade de Lanian. Eles conseguiram um talento de potencial classe A este ano, o que não é nada mal. Embora se diga isso, Xia Xiu percebeu de forma aguçada que uma sombra de desapontamento passou pelo olhar de Wei Yuan ao dizer isso. Comandante Wei, a situação da nossa cidade de Linyuan este ano provavelmente não difere muito da de Lanian. Antes da abertura do teste, ele mandou que alguém examinasse detalhadamente as informações de todos os participantes, exceto pelo filhinho de papai da família Shen. Ele tinha uma súcubo de nível épico. As qualidades das bestas místicas dos outros eram difíceis de descrever. Wei Yuan soltou um suspiro leve, com a desapontamento difícil de esconder em seu rosto. Apenas isso. A convocação da besta mística depende, afinal, da vontade do destino. Não se pode forçar. Ele ajeitou a lapela da sua roupa. Acho que devo ir ver outras cidades. Xia Xiu estava prestes a acompanhá-lo. O assistente do prefeito da cidade entrou correndo, desequilibrado. Que tipo de educação é essa? O rosto de Xia Xiu escureceu. Perder a dignidade perante o antigo chefe o deixou bastante constrangido. Como você costuma ensinar isso? Em situações difíceis, é preciso ser calmo. Foi então que o assistente notou a presença daquela figura importante no salão. A grande figura imediatamente ficou coberto de suor frio, mas não pôde se importar com muitos dos sons que tremiam por causa da emoção. Senhor da cidade, temos um estudante de potencial nível S em nossa cidade Linyuan. O que? A voz de Xia Xiu subiu abruptamente. Na silenciosa mansão do senhor da cidade, explodiu um som. Até mesmo Wei Yuan, que antes estava com uma expressão serena, virou-se abruptamente. Ele lançou um olhar surpreso. Neste momento, o ar na mansão do senhor da cidade parecia ter se solidificado por um instante. Chefe Wei, que tal irmos dar uma olhada? Vendo que Wei Yuan estava claramente interessado, Xia Xiu fez uma sugestão tímida. Nos profundos olhos de Wei Yuan, brilhou um lampejo de determinação. Vamos! No entanto, os outros não sabiam que, neste momento, a sala de monitoramento já estava em alvoroço. Xu Feng estava fixamente encarando a tela de monitoramento. O copo de café em sua mão já estava inclinado. Um número chamativo na tela, como um peso pesado atingindo seu coração. O primeiro lugar, Gu Xing, com 25.000 pontos. E o segundo lugar, Shen Zimin, com uma pontuação ainda miserável de 3.000 pontos. O que tornava isso ainda mais sufocante era que a pontuação de Gu Xing ainda estava subindo a uma velocidade impressionante. O maior recorde da última década foi apenas 3.500 pontos. Xu Feng murmurou para si mesmo enquanto sua maçã de Adão se movia involuntariamente. Seu olhar se moveu lentamente em direção ao potencial. O campo de avaliação fez com que suas pupilas se contraíssem instantaneamente. Avaliação de potencial, SSS. Dentro do espaço de teste, as asas brancas como a neve de Liuli estavam cobertas de sangue de bestas místicas. Os corpos acumulados aos seus pés formavam uma pequena montanha. Senhor, elas ficaram espertas. Gu Xing estreitou os olhos e olhou para a entrada do vale. Dezenas de diferentes tipos de bestas místicas formaram uma aliança militar, algo sem precedentes. Eles mostravam os dentes e bloqueavam todas as rotas de fuga. Embora a maioria fosse apenas bestas místicas de baixa categoria de segundo e terceiro nível, no entanto, dezenas de bestas místicas reunidas ainda eram impressionantes. Parece que elas ficaram com medo de nós. Nos últimos 30 minutos, ele massacrou quase loucamente com Liu Li ao seu lado. No final, as bestas místicas restantes tiveram que se unir. Levou os dois até este vale. Gu Xing levantou a mão e olhou para o cronômetro.
Restam apenas 3 minutos. Justamente agora, economizamos a procura. Liu Li. Entendido. Após esse tempo de luta, a sintonia entre os dois subiu rapidamente. Agora não é necessário que Gu Xing fale. Liu Li já consegue perceber o pensamento de Gu Xing. Liberação da forma de arcanjo. Padrões dourados rapidamente cobrem todo o corpo de Liu Li. 4 brilhantes asas de luz emergem do corpo. Julgamento. A luz branca ofuscante varre o vale como uma onda. Onde passa, os lamentos das bestas místicas se elevam e caem. Quando a cabeça da última loba mágica de 5 níveis voa para cima, Liu Li repentinamente rompe em um brilhante brilho dourado. Despertar de nível 5 alcançado. Ao lado, Gu Xing imediatamente verifica as propriedades de Liu Li. O terror do nível lendário de qualificação do pequeno anjo. Neste momento, finalmente começou a se revelar. Embora o nível seja apenas o 5º estágio de despertar, os atributos de Liu Li já esmagam as bestas místicas comuns de despertar de nível 7 e 8. Gu Xing estava olhando para a seção de sugestões de treinamento na interface do sistema. Ele tinha uma sensação. Desde que conseguisse reunir o cristal da luz, a medula do espírito sagrado e o sangue sagrado do anjo, essas 3 matérias, a qualificação de Liu Li teria um aumento exponencial. No entanto, a maior loja de bestas místicas da cidade de Linyu não tinha informações sobre essas 3 matérias. Gu Xing balançou a cabeça com um sorriso amargo. Neste momento, a energia inquieta ao redor de Liu Li finalmente se estabilizou. Mestre, devemos ir agora? Liu Li puxou suavemente a manga da camisa de Gu Xing. Com o rosto levemente franzido, ela olhou ao redor. Gu Xing olhou para baixo e deu uma olhada no cronômetro. No momento em que o número exatamente zerou. No momento seguinte, um som solene de máquina ecoou por todo o espaço de teste. O teste para iniciantes está oficialmente encerrado. Por favor, todos se preparem para sair. Daqui a 10 segundos, todos neste espaço serão teletransportados de volta para a cidade de Linyu. Em breve, com o fim da contagem regressiva, uma luz branca ofuscante engoliu todo mundo. Quando Gu Xing abriu os olhos, ele viu o contorno familiar da praça da cidade de Linyu. Antes que ele pudesse se adaptar totalmente à tontura pós-teletransporte, ele percebeu que estava cercado por funcionários animados. O líder, Xu Feng, aproximou-se rapidamente. Este responsável pelo teste, que raramente sorri, agora estava com um sorriso radiante no rosto. Colega Gu Xing, sua performance no teste para iniciantes foi realmente impressionante. O senhor do castelo pediu especialmente para que você se deslocasse para uma conversa. Gu Xing ficou surpreso por um momento, mas logo compreendeu que era certamente por causa de sua performance no espaço de teste para iniciantes. A performance dele chamou a atenção do senhor da cidade. Um resultado assim. Ele já havia previsto isso. Portanto, não recusou. Bom, quando a figura de Gu Xing desapareceu no final da praça, os outros participantes começaram a ser teleportados de volta. Quando Shen Zimin apareceu no centro da praça com um súcubo, ele foi imediatamente cercado por um grupo de alunos bajuladores. Shen, você é definitivamente o primeiro desta prova, certo? A besta mística de nível épico realmente é incomparável. Eu acho que o Shen deve ter pelo menos 3.000 pontos. Esse resultado teria sido o primeiro lugar em qualquer ano anterior. Shen Zimin ouvia esses elogios. O canto de sua boca quase chegou até a raiz da orelha. Olha rápido. O ranking foi divulgado. Com um grito, toda a praça instantaneamente fervilhou. O olhar de todos imediatamente se concentrou em o grande telão no centro da praça. O ranking começou a aparecer lentamente a partir do último lugar. O público ocasionalmente explodia em aplausos ou suspiros. Shen Shan com certeza ocupará o primeiro lugar desta vez. Shen Zimin desfruta da atenção das pessoas. Os dedos se entrelaçam de maneira leviana nos fios de cabelo do súcubo. Já está esboçando na mente a cena que verá mais tarde. A cena de receber o prêmio do Lorde da cidade. No entanto, no momento seguinte, será que eu estou vendo errado? Por que o nome de Shen Shan está em segundo? Essa voz soou como um trovão. Instantaneamente despedaçou o sonho bonito de Shen Zimin. Ele virou a cabeça abruptamente, fixo no brilho ofuscante dos dados na tela. Segundo lugar, Shen Zimin. Pontuação, 4.100. Avaliação de potencial, A. Isso não é possível. Os olhos de Shen Zimin pareciam prestes a estourar. A voz até mudou de tom. 4.100 pontos. Essa pontuação já criou história na cidade de Linyu. Como ele pode ainda estar em segundo lugar? Shen Zimin tinha os olhos avermelhados. Seus olhos estavam firmemente fixos na tela grande no centro da praça. Quem é? Quem roubou o primeiro lugar dele? Sob o olhar de todos, o primeiro lugar foi revelado lentamente. Primeira posição Gu Xing. Pontuação 44.300. Avaliação de potencial SSS. Quando essa posição foi revelada, a praça inteira parecia ter sido atingida por uma bomba. Meu Deus!
A pontuação de Gu Xing é 44.300. Dezenas, centenas, milhares, é realmente um número de 5 dígitos. Potencial nível SS. Isso é, tipo, um hack humano, certo? Entre os gritos intermitentes, Chen Zimin ficou paralisado como se tivesse sido atingido por um raio. Ele fixou os olhos àqueles dois números, 44.300 vs 4.100. Uma diferença de 10 vezes. Como isso é possível? Isso é trapaça, definitivamente é trapaça. Nesse momento, Chen Zimin de repente começou a rir de forma nervosa. As unhas se cravaram profundamente na palma da mão. Eu entendi. Aquele Zé Ninguém deve ter pegado os 20 milhões que meu pai deu para contratar alguém para aumentar a pontuação. Ao pensar naquele pobre coitado que costumava ser pisoteado por ele, que usou os 20 milhões que vieram da caridade da família dele para reverter e humilhá-lo, a raiva no peito quase estava prestes a queimá-lo completamente. Gu Xing, você acha que usando o dinheiro da minha família você pode me vencer? Agora mesmo. Eu quero contratar a melhor equipe de caçadores de demônios. Se 10 não forem suficientes, então 20. A avaliação da academia em 10 dias. Eu vou fazer aquele inútil se ajoelhar na minha frente e implorar por misericórdia. Mas neste momento, Chen Zimin só tinha uma ideia na cabeça. A qualquer custo, eu devo esmagar Gu Xing completamente. O súcubo foi arrastado por ele de forma brusca para frente. Mas no momento em que se virou, viu com o canto do olho aquele nome brilhante na tela da praça. Gu Xing nível SSS. De repente, surgiu uma ideia em seu coração. Será que minha escolha inicial foi realmente a correta? Do outro lado, sob a liderança de Xu Feng, Gu Xing chegou a uma sala de reuniões elegantemente decorada. Assim que entrou, seu olhar foi imediatamente atraído por a figura de cor azul escura sentada na posição principal. O senhor da cidade, Xia Xiu, estava de pé respeitosamente ao lado. Esse detalhe fez Gu Xing perceber instantaneamente. Este homem de meia-idade, com uma presença extraordinária, diante dele. Sua posição está muito acima da do senhor da cidade. Assim que Xia Xiu viu Gu Xing entrar na sala, imediatamente se levantou para apresentar. Colega Gu Xing. Este é Wei Yuan, o responsável geral da região militar do sul. Wei Yuan. As pupilas de Gu Xing se contraíram levemente. Esse nome é amplamente conhecido no reino Monxia. Místico de besta de nível rei. O pilar que estabiliza a região de guerra do sul. Ele é alguém que realmente pode mudar o curso das dificuldades que o país enfrenta. Senhor da cidade, bom comandante. Recuperando-se, Gu Xing fez uma reverência a cada um. Wei Yuan assentiu levemente, com um olhar profundo, observou Gu Xing e disse com suavidade. Colega Gu Xing, parabéns por ter obtido na prova inicial uma avaliação de potencial nível SSS. Obrigado, senhor comandante. Mas, senhor comandante, você deve ter me chamado aqui por outro motivo, certo? Ao ver a atuação de Gu Xing, um brilho de apreciação passou pelos olhos de Wei Yuan. Quando ele recebeu, no caminho, a notícia da avaliação SSS de Gu Xing, sua primeira reação foi de desconfiança. Afinal, no reino Monxia, os gênios que conseguem atingir este nível são contados dos dedos. Em uma pequena cidade de fronteira como Linyuan City, ter um gênio com avaliação SSS quase é uma tarefa impossível. Ele pensou que esse gênio havia alcançado a avaliação SSS com algumas trapaças. Mas, ao ver a besta mística de Gu Xing, esse pensamento logo desapareceu. A aura que emanava daquela besta mística claramente já ultrapassava a categoria épica. Ter uma besta mística de nível lendário que justificasse a avaliação SSS era evidente. Gu Xing, eu realmente tenho um pedido. Wei Yuan dizia, desviando seu olhar respeitoso para Xia Xiu. O senhor da cidade imediatamente entendeu e saiu do quarto respeitosamente. Assim que a porta se fechou, Wei Yuan levantou a mão e fez um gesto. Quando a porta do quarto se fechou, Wei Yuan levantou a mão e acenou levemente. Uma fina cortina de luz azul clara ondulou como uma onda de água e envolveu os dois dentro dela. Isso é, os olhos de Gu Xing se estreitaram. A aplicação básica do domínio. Quando você ascender ao nível de líder, você dominará isso naturalmente. Este item é principalmente para garantir que nossa conversa não seja espionada do lado de fora. Gu Xing observou a barreira de energia diante dele, que estava vibrando. E sua expressão ficou gradualmente séria. Conseguir que um mestre de besta mística de nível rei trate isso com tanto cuidado, e até mesmo não hesitar em usar o poder do domínio para isolar o exterior não é algo comum. Isso pode estar relacionado à sorte do reino Monxia. Gu Xing, você deve saber que o espaço dimensional é outro mundo que está se fundindo com o planeta azul. Todos os países estão estabelecendo defesas no espaço dimensional para fornecer um ambiente seguro de treinamento para os mestres de besta mística de baixo nível. Gu Xing assentiu.
Essa parte da história já está registrada nos livros didáticos. Mas a construção da defesa do reino Longxi está atrasada em relação a outros países. Wei Yuan de repente mudou de assunto. Você sabe por quê? Gu Xing franziu a testa, pensativo. É porque a construção da defesa não está indo bem. Exatamente. O dedo de Wei Yuan desenhou um mapa holográfico no vazio. 3 anos atrás, descobrimos um enorme local de provação em uma posição-chave. Normalmente, descobrir um local de provação é algo bom. Mas este local de provação está exatamente localizado no ponto mais crítico da defesa. Se não conseguirmos abrir este local de provação, a defesa sempre terá uma brecha. Aqueles seres demoníacos podem invadir a qualquer momento por essa brecha. Gu Xing, ao ouvir isso, levantou os olhos para Wei Yuan. Mas eu não posso ajudar em nada, certo? Wei Yuan levantou a mão para interromper. A ponta dos dedos tocou levemente o vazio. Uma projeção tridimensional se desenrolou em seguida. A projeção marcava claramente as várias áreas do local de provação. A grande maioria delas já estava marcada, como representação do que já foi completado em verde. Apenas a área mais central ainda piscava com uma luz vermelha ofuscante. Outras áreas de teste de nível. Nossas tropas já conquistaram tudo, exceto por esta última área. Ele apontou para aquela luz vermelha. Requer que 3 pessoas de nível 5 ou inferior se unam para o desafio. O projétil de repente aumentou, mostrando os dados detalhados daquela área. Nível de dificuldade, abismo. O local de teste é um segredo especial em um espaço alternativo. Os que completam a fase podem obter recompensas generosas. E, com base na dificuldade, o Reino do Dragão Verão o classificou em 5 níveis. Comum, sofrimento, pesadelo, inferno. E, no topo, o abismo. Eu preciso de você. Wei Yuan olhou nos olhos de Gu Xing, junto com outros 2 gênios de nível SSS. Completar este desafio final. Ajudar o Reino do Dragão Verão a concluir a construção da defesa. Ao ouvir isso, Gu Xing finalmente entendeu por que um responsável militar de alto nível viria pessoalmente procurar por novos mestres de bestas místicas em período de despertar. Enquanto ele processava essas informações, Wei Yuan, no entanto, erroneamente acreditou que ele estava preocupado. Este teste realmente envolve um grande risco. Portanto, desde que participem, vocês terão o direito de escolher um item no Tesouro do Exército do Sul. Escolher um item no Tesouro da região. Wei Yuan disse isso enquanto levantava a mão e criava um véu de luz no ar. Incontáveis ilusões de materiais raros circulavam no véu de luz. Gu Xing olhou para cima, de forma casual. Mas sua visão foi instantaneamente atraída por um dos materiais. Cristal de luz. Era um cristal de luz inteiro. General Wei. A voz de Gu Xing tremeu levemente. Há um cristal de luz inteiro no tesouro do quartel. Ele não esperava descobrir aqui sobre o cultivo. A informação sobre o primeiro material para cultivar Liuli. Um leve espanto passou pelos olhos de Wei Yuan. Ele tocou levemente com a ponta dos dedos e ampliou a imagem do cristal. Parece que este item é muito importante para você. Gu Xing acenou com a cabeça. Certo. Desde que você aceite participar do teste. Seja qual for o resultado, ele será seu. Fechado. Gu Xing aceitou sem hesitação. Ele já pretendia aceitar algo assim, servindo ao país. O cristal de luz atual é puramente uma alegria inesperada. E Wei Yuan viu que Gu Xing aceitou. Ele também respirou aliviado. Ele realmente fez um compromisso militar. Este ano, devemos conseguir construir toda a linha de defesa. Não devemos perder tempo. Vamos partir agora. A cada dia de atraso, a brecha na linha de defesa vai consumir mais algumas vidas. A vida dos mestres de besta mística de Longxia. O estilo de agir do chefe da área militar é realmente decisivo. Gu Xing ainda não tinha reagido quando sentiu um aperto na cintura. Wei Yuan de fato levou ele e Liu Li para o céu. Em meio ao som de rasgar o ar, um grande pássaro cobriu o céu. A enorme ave repentinamente rasgou as nuvens. Os 3 pousaram firmemente em suas costas largas. Gu Xing, instintivamente, começou a investigar as informações daquela besta mística. Uma série de interrogações fez o coração de Gu Xing estremecer. Mas o que mais o surpreendeu foi que, mesmo que a velocidade de devorar o perdiz fosse tão rápida que rasgava o ar, eles não sentem a mínima pressão do vento. Isso significa que a besta mística sob eles é pelo menos de nível comandante. E é muito provável que tenha alcançado o nível de rei. 3 horas depois, a andorinha do céu pousou na base militar cercada por montanhas. Quando Gu Xing saltou das costas do enorme pássaro, imediatamente percebeu que, além do militares, havia também 2 jovens. Esses 2 devem ser os companheiros que participaram do teste com ele. Ying Bing e Qin Tianwen de Kyoto, ambos com potencial SSS. Gu Xing, da cidade de Linyuan, também com potencial SSS. Este teste será enfrentado por vocês 3 juntos.
Wei Yuan apresentou brevemente as informações de algumas pessoas. Gao Bing, que estava à esquerda, vestia uma roupa branca. Em seu ombro, pousava um pequeno pássaro, tão transparente quanto cristal. Ao ouvir a apresentação de Wei Yuan, ela fez uma leve inclinação de cabeça para Gu Xing. No entanto, seu olhar permaneceu em Liu Li por alguns segundos a mais. Nos olhos azul gelo dela, passou um traço de surpresa. Gu Xing também cumprimentou educadamente. Em seguida, verificou as informações da besta mística da mulher. Quanto a Qin Tian, à direita, estava com os braços cruzados. Ao seu lado, erguia-se um homem-árvore de bronze escuro com 3 metros de altura. Ele lançou um olhar de soslaio para Gu Xing. Seu olhar revelava um pouco de desdém. Gu Xing comparou cuidadosamente os dados das 3 bestas místicas. Gradualmente, ele formou um julgamento em sua mente. Embora todas tivessem uma qualificação de lenda 1 estrela, a diferença era, de fato, tão óbvia. Embora as várias propriedades de Liu Li não fossem excepcionais, mas se destacava pelo desenvolvimento equilibrado, sem pontos fracos. Wei Yuan, ao lado, falou novamente. Vocês ainda têm algo que precisam preparar? Se não houver, eu os levarei para o local de teste. O olhar de Wei Yuan passou entre os 3, prontos para partir a qualquer momento. Ao lado, Gao Bing e Qin Tian também confirmaram que estavam prontos. Em breve, Wei Yuan os levou até a frente de um antigo grande salão. Embora o grande salão estivesse em ruínas, ainda era possível perceber alguns detalhes que mostravam sua antiga grandiosidade. Este lugar já foi um santuário para a raça élfica, mas, por alguma razão, toda a raça élfica desapareceu. Restou apenas este local de provação. Ao superar esta provação, vocês devem ser capazes de receber boas recompensas. Mas se encontrarem perigo, é melhor escolher a retirada a tempo. Afinal, a segurança de vocês é o mais importante. O comandante Wei ficou tranquilo. Qin Tian bateu no peito em garantia. Comigo aqui, esta provação é quase certa. Wei Yuan o olhou profundamente. Esperamos que sim. Sem mais delongas, Wei Yuan apontou para a plataforma de pedra no centro do grande salão. Coloquem as mãos sobre ela para iniciar a provação. Por fim, com sua voz forte, todos os soldados se apresentaram em uníssono. Desejo que vocês voltem vitoriosos. Sob o olhar de todos, os 3 colocaram as mãos ao mesmo tempo na pedra. Num instante, uma luz branca ofuscante subiu aos céus, engolindo completamente as figuras dos 3. Neste momento, no local do teste, Qin Tian parou de repente e olhou para você. Os grossos galhos do homem-árvore soavam atrás dele. Você que veio do campo. Não importa como você conseguiu essa avaliação SSS. Quando você encontrar perigo, fique quieto. Esconda-se atrás de mim e da irmã Bing. Ele levantou o queixo, com o rosto cheio de arrogância. Com a gente, se você encontrar perigo, pelo menos você pode conservar sua vida. Gu Xing ergueu as sobrancelhas com interesse. Embora esse jovem de Kyoto seja arrogante, ele não é uma má pessoa. É apenas que ele nunca passou pelas durezas da vida. Então ficou um pouco confiante demais. Justamente as várias criaturas no meio do teste não podem aumentar o nível da besta mística após serem derrotadas. Tem gente que fica tão feliz que não consegue esperar para agir. Sem problemas, você vai na frente. Eu não quero roubar a cena. Dito isso, ele se afastou intencionalmente 2 passadas. Ele também fez um gesto exagerado pedindo que ele passasse. Você é esperto. Qin Tian fez um som de satisfação. Ele avançou apressadamente para a frente da fila. E ao lado, Ying Bing parecia totalmente desinteressada por essas questões. Estava focada em se comunicar emocionalmente com a fênix de gelo em seu ombro. Logo, os 3 se depararam com 3 monstros. Ao ver as informações sobre esses 3 bonecos de prova, Gu Xing finalmente entendeu a dificuldade do teste do abismo. Os bonecos de prova com todos os atributos em 100. Seus atributos alcançaram o nível de uma besta mística de 6 estrelas. E devido ao equilíbrio entre os atributos, sua força até superava a de bestas místicas do mesmo nível. O mais assustador é que isso era apenas a primeira onda de monstros do teste. Os monstros que encontrariam a seguir, o poder ainda aumentará gradualmente. No entanto, Qin Tian parecia não perceber a gravidade da situação, e avançou rapidamente. Irmã Bing, você não precisa intervir. Esses pedaços de ferro ficam comigo. Ying Bing pensou um pouco, e acenou com a cabeça em concordância. As raízes do homem-árvore se entrelaçaram. Ao comando de Qin Tian, as grossas raízes do homem-árvore emergiram do solo, como se fossem grandes pitos envolvendo os 3 fantoches. O atrito entre as fibras de madeira e a casca metálica produzia um som estridente. Finalmente, em meio a 3 explosões, os fantoches se transformaram em pedaços espalhados pelo chão. O que achou? Meu homem-árvore. Qin Tian se virou satisfeito para olhar os outros, buscando elogios. Gu Xing e Liu Li trocaram um olhar.
E os dois silenciosamente levantaram o polegar. Liu Li ainda acrescentou gentilmente: que impressionante! Qin Tian estava nas nuvens por causa dos elogios. A voz ficou 8 tons mais alta. Embora suas habilidades sejam um pouco inferiores. Mas observem bem a minha luta. Com certeza vocês aprenderão bastante. Sim, sim, sim. Gu Xing acenou com a cabeça repetidamente. E segurou Liu Li, que estava prestes a contradizê-lo. Em seguida, Qin Tian continuou a agir como desbravador. No entanto, à medida que o grupo se aprofundava, os bonecos de treinamento que enfrentavam se tornavam cada vez mais poderosos. Quando 5 bonecos de treinamento de nível 7 despertados barraram seu caminho, Qin Tian finalmente não conseguiu mais sorrir. Ele estava completamente ensopado de suor. 5 bonecos de treinamento com atributos médios de 120 pontos. O guerreiro das árvores estava claramente tendo dificuldades para lidar com eles. Gotículas de suor começaram a aparecer em sua testa. Seu punho cerrado tremia levemente. Qin, você precisa de uma ajudinha? Gu Xing se aproximou gentilmente para perguntar. Não, obrigado. Qin Tian mordeu a mandíbula, esforçando-se para aguentar. Mas qualquer um podia ver que ele estava se esforçando demais. Mas, ao lado, Ying Bing deu um leve tapa no ombro da Fênix de Gelo. A voz era fria e clara. Eu controlo seu output. Ao ouvir a voz de Ying Bing, Gu Xing ergueu as sobrancelhas surpreso. Essa bela de gelo realmente falou. E Qin Tian, ao ouvir que Ying Bing iria agir, instantaneamente suspirou aliviado. Essas 5 marionetes de teste ele pode resolver. Mas é necessário pagar um certo preço. Mas agora é apenas a primeira camada do teste. Em seguida, a Fênix de Gelo se juntou à batalha. A situação mudou instantaneamente. Enquanto a Fênix de Gelo batia as asas, as articulações das marionetes de teste foram rapidamente cobertas por uma geada. O Enten da guerra aproveitou essa oportunidade. Levantou um tronco robusto e começou a despedaçar as marionetes congeladas uma a uma. O próximo trecho foi tranquilo para Gu Xing. Ying Bing e Qin Tian uniram forças. As marionetes de teste mal conseguiram durar um turno nas mãos dos dois. Ele e Liu Li, por um momento, tornaram-se forasteiros. Não demorou muito. Qin Tian e Ying Bing atravessaram a primeira fase como um trator. Os 3 chegaram juntos ao fim da primeira fase. Diante deles, apareceram 3 túneis profundos. Aqui é a segunda fase do teste de nível abismo. De acordo com as informações fornecidas por Wei Yuan, cada um dos 3 deve escolher um dos túneis para completar o teste do túnel de forma independente. Só assim poderão entrar na terceira fase. Quanto ao conteúdo da terceira fase, nem mesmo Wei Yuan sabia. Os últimos candidatos do teste chegaram no máximo até a segunda fase. Neste momento, Qin Tian virou-se de repente, e seus olhos pararam em Gu Xing por um longo tempo. Sua voz carregava uma dúvida evidente. Você consegue? Ele não se preocupava de forma alguma com a força de Gao Bing. Como a melhor novata em artes marciais de Kyoto, sua força era até superior à dele. Mas esse gênio do campo à sua frente, se ele atrasar o time, mesmo que ele e Gao Bing tenham passado pela segunda fase, então essa prova também foi um fracasso. E Gao Bing, que sempre foi indiferente, também lançou um olhar de soslaio, aguardando a resposta de Gu Xing. Afinal, ao longo do caminho, Gu Xing não havia atacado. Ela também não conseguia avaliar a força desse companheiro. Diante das dúvidas de Qin Tian, Gu Xing não se defendeu. Apenas levantou ligeiramente o canto da boca e caminhou diretamente para o corredor do meio. Um homem não pode dizer que não consegue. No momento em que entrou no corredor, Gu Xing percebeu que parecia estar em outro mundo. Ele se virou rapidamente, mas percebeu que a entrada por onde veio havia desaparecido completamente. No lugar, havia apenas uma escuridão vazia. E diante dele, uma figura mecânica começou a se formar lentamente, tipo reforçado. Gu Xing franziu a testa. Comparado aos fantoches equilibrados comuns, este sujeito na frente dele claramente era de um nível muito superior, além de ter uma habilidade de aumento de atributo a mais. O que é mais complicado é aquele campo de equilíbrio. Liu Li resolveu isso. Assim que a voz se calou, as asas prateadas de Liu Li se abriram completamente. Ela condensou em suas mãos uma espada longa que ardia em chamas. Então, viu-se que suas asas se agitaram levemente, e sua figura instantaneamente se materializou diante do boneco. A luz dourada da espada cortou como uma meia-lua, e o boneco de combate reforçado foi partido em resposta, transformando-os em 2 pedaços de destroços que caíram ao chão. Com a desintegração do boneco, a cortina azul bloqueando o caminho à frente também desapareceu. Gu Xing continuou avançando com Liu Li. No segundo espaço, o que os aguardava ainda era o boneco de teste reforçado. Porém, o nível já havia sido elevado para o 6º estágio da ascensão. Observando que as propriedades do inimigo subiram para 120 pontos, Gu Xing não pôde deixar de franzir a testa.
Não é à toa que os testadores anteriores não conseguiram passar por este nível. A cada passagem de um espaço, o poder do boneco aumenta em uma progressão geométrica. Este boneco de nível 6, despertado e reforçado, está diante de mim. Suas propriedades são até comparáveis a uma besta mística épica de nível 5. E isso é apenas o segundo nível. A luz da espada de Liu Li brilha novamente. O boneco de teste cai imediatamente. No próximo espaço, dois bonecos de nível 6 despertos aparecem simultaneamente. O campo de força equilibrado começa a mostrar seu poder. Ele reprime as várias propriedades de Liu Li em cerca de 10 pontos. Felizmente, mesmo enfraquecida, Liu Li ainda mantém uma vantagem absoluta. Em breve, ela elimina esses dois bonecos de teste de nível 6. Em seguida, a dificuldade do teste continua a aumentar. Quando Gu Xing e Liu Li chegam ao espaço final, três bonecos de teste que emitem uma aura aterrorizante estão prontos para a luta. Olhando para os três tipos de bonecos de prova reforçados que confrontam Liu Li, sob a sobreposição de três posições equilibradas, os atributos de Liu Li foram suprimidos em quase 30 pontos. Isso significa que mesmo com a força de Liu Li, se não ativar a forma de Serafim, resolver esses bonecos também é bastante complicado. Mas neste momento, ele não se preocupa com a batalha à sua frente. Mas se as outras duas pessoas realmente conseguirão passar por este desafio, a propriedade espiritual da Fênix de Gelo de Ying Bing chega a 170 pontos. Com suas habilidades excepcionais, passar dever ser tranquilo. Mas a árvore de guerra de Qin Tian, enfrentando três bonecos de prova reforçados de nível 7, pode ser um pouco arriscado. Em meio a pensamentos rápidos, Gu Xing tomou uma decisão. Liu Li ativa a forma de Serafim. Resolver rapidamente. Entendido. No instante em que a garotinha respondeu de forma clara, chamas vermelhas e ardentes explodiram ao redor dela. 4 asas de luz se abrem atrás dela. A onda de energia sagrada e intensa varre todo o espaço. Os valores dos atributos dobram. Uma pressão absoluta de 300 pontos. 3 faíscas douradas de espada cortam o céu como meteoros. Os 3 fantoches aprimorados mal têm tempo de reagir, eles são limpidamente cortados ao meio. Em um instante, se transformam em cinzas, dispersando-se ao vento. A tela de luz no final do corredor também finalmente se desvanece lentamente. Ao mesmo tempo, na sala de monitoramento central do local de teste, uma enorme plataforma de pedra flutua no centro, mostrando em tempo real a situação de passagem do provador. Os superiores dele chegaram à segunda etapa. Wei Yuan acena levemente com a cabeça ao ouvir. Ele olha seriamente para a plataforma de pedra. Ele sabe melhor do que ninguém. A partir da segunda etapa, começa o verdadeiro teste desta provação. Aquele teste do ano passado. Exceto por aquele com potencial SSS. O gênio mal chegou até o final. Os outros dois gênios de nível SS sequer completaram 70% do progresso antes de serem eliminados. Wei Yuan apertou os punhos involuntariamente. As articulações estavam brancas de tanto esforço. Se falharmos novamente desta vez, teremos que esperar até o próximo ano. Dê a ordem para baixo. Que a Legião da Fronteira entre em estado de alerta total. Depois de passar do segundo nível, uma parte do local de prova vai desaparecer. Naquele momento, as criaturas demoníacas certamente invadirão pela brecha. Embora ainda não saibamos se os três conseguirão passar do segundo nível, é sempre melhor se preparar com antecedência. Certamente, o oficial estava prestes a se virar e ir embora. Mas, com o canto do olho, ele de repente viu a plataforma de pedra brilhar com uma luz ofuscante. Ele arregalou os olhos, incrédulo. Comandante, parece que alguém passou do segundo nível. O quê? Wei Yuan se virou rapidamente, fixando o olhar na plataforma de pedra. Ele viu que estava claramente exibido. Uma pessoa já passou em 5 caracteres. Quem é? É preciso saber que desde que os três entraram na segunda fase até agora, apenas meia hora se passou. A partir do último teste, ele também sabe que no espaço final há 3 fantoches de teste despertados no nível 7. Nível 5 despertado vs nível 7 despertado. Mesmo que as bestas místicas dos 3 sejam de nível lendário, ainda assim, seria muito difícil lidar com isso. Comandante, eu acho que deve ser o Yin Bing. O tenente, que recuperou o foco, analisou cuidadosamente neste momento. Afinal, a linhagem dos vencedores é especial. Eles só podem contrair um contrato com uma besta mística durante a vida. O pensamento do tenente coincide com a suposição que Wei Yuan tinha em mente. Os vencedores, como uma das famílias mais antigas do país Monxia, têm uma linhagem de herança extremamente especial. Os membros da família só podem contrair um contrato com uma besta mística durante a vida. Mas o poder da linhagem pode gradualmente melhorar a qualificação da besta mística. É por isso que as bestas místicas dos vencedores. O pior também é um começo épico. Essa garota vencedora é a mais talentosa em quase 100 anos.
ela conseguir passar de fase tão rápido. Isso também está dentro da lógica. No entanto, ao dizer isso, a expressão de Wei Yuan ficou grave. Mas o problema agora é, se Gu Xing e Qin Tian não conseguirem passar de fase, não importa o quão forte Ying Bing seja, isso não ajudará. Afinal, nesta prova, são 3 em 1. Desde que uma pessoa não passe de fase, esta prova só pode ser considerada um fracasso. No entanto, nesse momento, o oficial subitamente exclamou novamente: Comandante! Mais uma pessoa passou de fase. O quê? O olhar de Wei Yuan voltou a se dirigir à plataforma de pedra. Ele viu que a pessoa que estava na plataforma de pedra já havia passado de fase. E surpreendentemente, já se tornou 2 pessoas que passaram de fase. No centro do local da prova. No momento em que Ying Bing saiu do corredor, sua expressão era fria. Seu olhar varreu rapidamente ao redor. Justo quando ela se preparava para encontrar um canto e descansar enquanto esperava os 2. Nesse momento, uma voz clara e nítida de repente ecoou. Oi, você chegou. Ying Bing parou de repente. Um leve espanto passou pelos olhos normalmente calmos. Gu Xing estava descontraidamente encostado a uma coluna de pedra. Liu Li flutuava silenciosamente ao seu lado. Ying Bing, que sempre foi calma, raramente ficou sem palavras. Durante o recente teste, ela praticamente não se reteve. A Fênix de Gelo também colocou toda a sua força em ação. Mesmo assim, ela ainda estava um passo atrás dele. Após um momento de silêncio, Ying Bing finalmente deu um passo à frente. Sua voz fria tinha um tom de hesitação. Há quanto tempo você está aqui? Gu Xing levantou os olhos para encarar a montanha de gelo. A bela mulher respondeu de forma casual. Deve ter sido algo em torno de 10 minutos. As pupilas de Ying Bing se contraíram levemente. Uma diferença de 10 minutos. Isso significa que a besta mística do oponente está muito além da força da Fênix de Gelo. Talvez tenha sentido os pensamentos de seu mestre. A Fênix de Gelo no ombro de Ying Bing bateu as asas, insatisfeita. Ying Bing estendeu a mão para acalmar a Fênix de Gelo e então apontou para Gu Xing. Depois de acenar com a cabeça, virou-se e caminhou para o outro lado do salão. Apenas aquele olhar frio ainda vagava de vez em quando entre Gu Xing e Liu Li. O tempo passava em silêncio, segundo a segundo. O terceiro corredor continuava em silêncio. A expressão de Gu Xing tornou-se gradualmente séria. Deve ser que Qin Tian se meteu em problemas. Caso contrário, não seria possível que ainda não tivessem passado pela prova depois de tanto tempo. Ying Bing também franziu as sobrancelhas. Este ano, finalmente conseguiram reunir 3 gênios de nível SSS. Se este ano não conseguirem passar por esta prova. Foi nesse momento que Gu Xing se levantou de repente. Liu Li, vamos. Para onde você está indo? Ying Bing virou-se com espanto. Salvar a situação. 2 palavras simples, mas fez as pupilas de Ying Bing se dilatarem abruptamente. Ela observou com os olhos arregalados Gu Xing caminhando rapidamente em direção à entrada do corredor onde estava Qin Tian. Instantaneamente, entendeu a intenção dele. Você está louco. Sua voz, que normalmente era calma, subiu raramente. A segunda etapa avalia a habilidade pessoal. Uma vez que alguém intervenha, a dificuldade triplicará instantaneamente. Na última fase, se 10 bestas despertas aparecerem, marionetes de grau 7 com melhorias, além de um campo de força equilibrado acumulado. Mesmo que Gu Xing seja mais forte que ela, ele não terá nenhuma chance de passar. Mas os passos de Gu Xing não hesitaram nem por um instante. Embora Wei Yuan tenha prometido que, independentemente de passar ou não esta provação, ele entregaria o cristal da luz a ele. Mas ele não queria ficar devendo favores a ninguém. Liu Li. Liberação do estado completo. O pequeno anjo acendeu uma intensa vontade de lutar em seus olhos. A vontade do mestre é a máxima missão da besta mística. Sob o olhar atônito de Ying Bing, Liu Li se transformou em um anjo da guerra banhado em chamas sagradas. O brilho carmesim iluminou todo o salão. Liu Li deve eliminar metade das marionetes imediatamente ao entrar. Caso contrário, 10 campos de equilíbrio se sobreporão. Mesmo você será reprimido. Entendido. A resposta de Liu Li vinha com uma seriedade sem precedentes. As sombras dos 2 imediatamente mergulharam no túnel escuro. Ying Bing ficou parado no lugar, atordoado. Nos olhos azul gelo refletia-se o brilho residual das chamas sagradas que se dissipava. Bin Huang, você realmente acha que merecemos ser chamados de gênios? Do outro lado, dentro do túnel escuro, os ramos entrelaçados do guerreiro árvore protegeram Qin Tian firmemente no núcleo. Outro soco pesado atingiu fortemente o tronco. Nos olhos do boneco de teste de 7 níveis despertados, brilhava com uma luz escarlate. Se não fosse pela habilidade da barreira de ferro do guerreiro árvore, temia que Qin Tian já tivesse sido eliminado neste momento. As vinhas do guerreiro árvore chicotearam o boneco. Porém, no corpo, só podem ficar algumas marcas superficiais. Assim, as 2 partes caíram em um impasse estranho. Droga,
Por que essa marionete de teste é tão forte? Esse tipo de desafio realmente pode ser superado por humanos? Observando a marionete de teste incansavelmente, os ataques atingem o tronco do guerreiro das árvores. A expressão de Qin Tian estava extremamente feia. O ataque anterior não teve efeito na marionete de teste. Não causou nenhum dano substancial. A marionete de teste feita de liga metálica é exatamente o ponto fraco de uma besta mística física como o guerreiro das árvores. Além disso, após derrotar essa marionete de teste, na sala seguinte, haveria 3 marionetes de teste de nível 7 despertas. Ao pensar nisso, uma onda de desespero invadiu o coração de Qin Tian. Devo desistir? Contudo, esse pensamento acaba de surgir. Um rugido ensurdecedor de explosão veio de dentro do corredor. Uma luz branca ardente veio como uma onda. Instantaneamente, engoliu o boneco de teste. Quando a fumaça e a poeira se dissiparam, nos olhos arregalados de Qin Tian refletia uma figura que nunca poderia aparecer. Como pode ser você? A voz dele ficou presa à garganta. As pontas dos dedos tremiam levemente, fora de controle. Ele nunca imaginou que quem veio do fim para salvá-lo era Gu Xing, a quem ele inicialmente menosprezava. Gu Xing ergueu a sobrancelha ao ver Qin Tian coberto de serragens. Oh, Senhor Qin, você foi nocauteado pelo boneco? Você não consegue reconhecer nem seu salvador? O rosto de Qin Tian ficou vermelho enquanto seu dedo estendido no ar descreveu um arco frenético e desesperado no ar. No final, ele não conseguiu pronunciar uma frase completa. Gu Xing retirou a expressão brincalhona. Está na hora de irmos, Senhor Qin. A última prova no espaço foi resolvida por Gu Xing. Agora, todo o túnel está completamente livre. Quando Gu Xing voltou ao salão com Qin Tian atordoado, este jovem orgulhoso de uma família nobre ainda estava em choque. Seu olhar se alternava mecanicamente entre Gu Xing, alterne entre o Yinbing. Ele finalmente teve que aceitar um fato absurdo. Este cara do campo não apenas o esmagou, mas pode ser até mais forte que o maior gênio de Kyoto. E neste momento, o olhar frio de Yinbing estava firmemente fixo em Gu Xing. Parecia estar olhando para um monstro que desafiava a lógica. Ele realmente passou sozinho uma prova de 3 vezes a dificuldade. Realmente matou 10 bestas místicas de nível 7. As marionetes aprimoradas da prova. A seguir, os 3 não se apressaram em iniciar a prova final. A dificuldade da segunda fase já era tão alta. A dificuldade da terceira fase é ainda maior do que esta base. Para garantir que tudo esteja perfeito antes de iniciar a terceira prova, eles devem fazer com que suas respectivas bestas místicas voltem ao estado ideal. Quando as bestas místicas dos gigantes estiverem ajustadas ao pico, Yinbing se aproximou lentamente de Gu Xing. Ela parou na frente de Gu Xing. Seus olhos azul gelo raramente mostraram uma emoção. A terceira fase. Sua voz, normalmente fria, hesitou por um momento. Você será o atacante principal. Essa proposta fez Gu Xing hesitar um pouco. Eu também concordo com a ideia da irmã Bing. Qin Tian bateu no peito. Minha criatura de árvore é resistente. Com certeza pode ajudar a ganhar algum tempo. Ao ver que os dois disseram isso, Gu Xing só pôde acenar com a cabeça em concordância. Com a estratégia definida, os 3 caminharam para o centro do salão circular. Quando suas palmas tocaram simultaneamente a superfície fria do pedestal de pedra, todo o salão de repente brilhou com uma luz azulada. Uma voz mecanizada ecoou no vazio. O programa de confirmação do teste final foi iniciado. Um painel de luz se desdobrou diante dos 3. As palavras em vermelho sangue eram especialmente ofuscantes. Aviso do teste final. Regra 1. Uma vez iniciado, o teste não pode ser interrompido. Regra 2. Somente ao concluir o teste é que se pode deixar o espaço de prova. Regra 3. Os perdedores permanecerão aqui para sempre. Por favor, confirme. Sim ou não. Gu Xing notou que no canto inferior direito do painel de luz havia uma linha de texto quase transparente. Desde que o local de prova foi estabelecido, a taxa de conclusão do teste final é 0,00%. Olhando para este aviso, a expressão de Gu Xing se tornou um pouco séria. É bom saber que nas 2 primeiras fases, se sentir que não consegue mais, recuar para a área de segurança garante sua segurança. Mas o teste final parece ser diferente. Somente ao concluir é que acabará. Isso significa que uma vez que os 3 falhem na conclusão, suas vidas ficarão aqui. O olhar de Gu Xing caiu primeiro sobre Qin Tian. Para sua surpresa, este jovem nobre estava com uma expressão séria neste momento. Eu participo. Antes de partir, o velho deixou um aviso. Ou volta com a glória da vitória, ou então nunca mais pise na porta da família Qin. E o mais importante é... Qin Tian levantou a cabeça abruptamente, com os olhos cheios de determinação. Quero que aquele velho teimoso saiba que seu filho não é um Zé Ninguém medroso. Gu Xing ficou levemente surpreso ao ouvir, mas logo entendeu. Em seguida, olhou para Yinbing.
A jovem Fri apenas levantou as pálpebras. Participar. Palavras simples, mas carregadas de determinação. Estava claro qual era a escolha de Qin Tian e Ying Bing. O canto dos lábios de Gu Xing se curvou involuntariamente em um sorriso. Ele respirou fundo e, com os dedos, escolheu sem hesitar. Acompanhado por um estrondo ensurdecedor, uma enorme pedra caiu com estrondo, bloqueando completamente a única rota de fuga. E no centro do salão, o espaço de repente se distorceu. Uma sombra gigante e vaga está se formando. A cada instante que se manifesta, a pressão opressora no ar aumenta. Ao ver o alvo da prova final, até Gu Xing não pôde evitar de contorcer o canto da boca. A força e a constituição superam 300 pontos. Mesmo os atributos de espírito e velocidade um pouco mais fracos atingem 250 pontos. Coisas assim. São realmente novatos que despertaram no 5º nível. Os mestres de besta mística conseguem completar a prova? E Qin Tian e Ying Bing naturalmente também sentiram a força emanando dessa enorme marionete. Qin Tian involuntariamente deu um passo para trás. Neste momento, Gu Xing olha para a marionete da prova que se formou, enquanto rapidamente calcula como derrotá-la. A marionete da prova. Se Liu Li ativar o modo arcanjo, seus atributos subirão para cerca de 300 pontos. Embora a constituição e a força ainda estejam um pouco aquém da besta mística, mas, com o aumento da habilidade de condenação, deve ser suficiente para cortar esse fantoche, com uma resistência de até 340 pontos. No entanto, este fantoche de teste não vai ficar parado para Liu Li atacar. Isso requer que Ying Bing e Qin Tian, a besta mística, dê a Liu Li 3 segundos de tempo. Se o plano falhar, o olhar de Gu Xing esteve sobre a técnica final da garotinha, o Cântico do Fim. A forma de arcanjo já é uma habilidade tão poderosa. O Cântico do Fim, que é ainda mais poderoso que a forma de arcanjo, com certeza poderá resolver o fantoche do teste final à sua frente. No entanto, a não ser que seja absolutamente necessário, Gu Xing realmente não quer usar essa habilidade. Afinal, após usá-la, a garotinha cairá em um estado de sono profundo. Ninguém sabe quanto tempo isso durará. Pensando nisso, Gu Xing removeu os pensamentos confusos da mente. Sem problemas. Com certeza conseguirei. Ying Bing, Qin Tian. Eu preciso que vocês ganhem pelo menos 3 segundos para Liu Li. Ao ouvir a voz do Gu Xing, Ying Bing e Qin Tian estremeceram. Irmão Xing, fique tranquilo. Não podemos matar este boneco. Mas o guerreiro da guerra ainda pode atrasar o tempo. Ao lado, Ying Bing também acenou com a cabeça. Embora o pássaro de gelo Xuan Xua não seja bom em atacar, ele é extremamente habilidoso em controle. Ela e Qin Tian devem conseguir controlar este boneco de teste por 3 segundos. Isso deve ser possível. Observando as bestas místicas dos dois, Gu Xing não estava otimista. As características do boneco de teste são quase o dobro das bestas místicas deles. Com uma diferença tão grande, é extremamente difícil atrasar o tempo por 3 segundos. Além disso, este boneco de teste possui habilidades. Mas no momento, não há outra escolha. Temos que arriscar. Qin Tian fez o guerreiro da guerra usar suas raízes para estrangular e prender o boneco de teste. A ordem de Gu Xing acabou de ser dada. Qin Tian imediatamente comanda o guerreiro da árvore para atacar. Enquanto Qin Tian agia, Gu Xing também não estava parado. Quase ao mesmo tempo, Liu Li se envolveu em chamas vermelhas ardentes, assumindo sua forma de anjo. Ela se transformou em uma linha de fogo que disparou diretamente para o boneco de teste. Gu Xing virou-se para olhar para Ying Bing. Ying Bing fez com que a fênix de gelo liberasse uma tempestade de geada, congelando suas articulações. Mingzi. A fênix de gelo emitiu um canto claro. Suas asas se agitaram. Uma corrente gelada e intensa invadiu o boneco de teste como uma onda. Nas articulações envolvidas pelas raízes, se formou um espesso cristal de gelo. E o olhar de Gu Xing estava fixo em Liu Li. Este é o único método que ele conseguiu pensar até agora para vencer. O boneco de teste. Se deixar esse boneco de teste liberar a barreira de estabilidade, a defesa se fortalece novamente. Então, a chance dos 3 de matar essa besta mística de teste se torna muito remota. Portanto, só podem aproveitar que a besta mística de teste não reagiu e resolvê-la rapidamente. Julgamento. No voo, Liu Li eleva sua aura continuamente. As asas de anjo arrastam atrás de si rastros de fogo deslumbrantes. Quando ela se aproxima da besta mística, as chamas ardentes ao seu redor estão tão brilhantes quanto o sol nascente. Ao ver essa cena, os olhos de Qin Tian e Ying Bing brilharam de alegria. Eles podiam sentir claramente a pressão que Liu Li exala neste momento. É, de fato, comparável à da besta mística de teste. Contanto que seu controle não tenha imprevistos, com certeza conseguirão passar por este teste. No entanto, o semblante de Gu Xing está um pouco pesado neste momento. Seu olhar está rigidamente fixo na besta mística de teste. A inquietação no coração se agita como uma maré.
É muito simples. Tudo isso está indo rápido demais. De acordo com suas expectativas, Qin Tian e Ying Bing conseguiram controlar. A probabilidade de controlar o boneco de teste é inferior a 30%. Mas a realidade é que eles o fizeram sem esforço. Eles o prenderam. Algo está errado. No momento em que o brilho vermelho no boneco de teste aumentou, o coração de Gu Xing deu um aperto. Uma forte sensação de crise tomou conta de seu corpo. Liu Li imediatamente recuou. Ao ouvir o grito de Gu Xing, Liu Li, embora confusa, não hesitou em seguir a ordem do mestre. Ela rapidamente recolheu suas asas de anjo e recuou. Quase no mesmo instante, as raízes do guerreiro árvore se romperam. O gelo da fênix gélida derreteu instantaneamente. O boneco de teste juntou os punhos. Como uma estrela cadente, caiu com força no chão. Uma onda de choque violenta se espalhou. O chão se rachou em pedacinhos, com pedras voando. Liu Li conseguiu desviar deste golpe, com o coração aterrorizado. Se tivesse demorado meio segundo a mais, com o poder assustador de 340 pontos do boneco de teste, somado ao aumento das habilidades, mesmo que ela estivesse na forma de anjo flamejante, esse golpe seria suficiente para deixá-la gravemente ferida e à beira da morte. Ao ver que Liu Li conseguiu escapar deste ataque, Gu Xing soltou um suspiro de alívio. Mas logo ele olhou para a situação no local. Seu coração imediatamente ficou em alerta novamente. Ele não estava errado em suas suposições. Este boneco de teste não é um objeto inerte, mas possui inteligência de combate. O alvo inicial deste boneco de teste era Liu Li. Por isso ele fez a aparência de estar controlado pela árvore da guerra, e pela aparência controlada pela súcubo e pela pássaro de gelo Xuan Xuan. Esse objetivo é apenas para atrair. Liu Li se aproximou e então lançou um ataque surpresa, eliminando o inimigo que representa a maior ameaça no campo. O boneco de teste errou o golpe. O olho mecânico escarlate virou-se abruptamente para o Homem-Árvore da Guerra. Qin Tian, faça o Homem-Árvore da Guerra recuar rapidamente. Porém, era tarde demais. A velocidade do boneco de teste era tão rápida quanto um relâmpago. Quase no momento em que Gu Xing abriu a boca, ele já havia se transformado em uma sombra que avançava em direção ao Homem-Árvore da Guerra. O Homem-Árvore da Guerra rapidamente ergueu uma barreira de ferro e madeira. Mas a enorme diferença de atributos fez com que ele não conseguisse resistir. Em meio ao som abafado do impacto, o Homem-Árvore da Guerra foi arremessado para trás como um papagaio com a linha cortada. Ele se cravou pesadamente na parede da sala circular, sem saber se estava vivo ou morto. O olhar do boneco de teste se moveu novamente. Desta vez, ele se fixou na pássaro de gelo Xuan Xuan. Liu Li salvou a fênix de gelo. Gu Xing gritou com firmeza. Se a fênix de gelo Xuan ainda sofrer mais danos, este teste pode ser considerado fracassado. Felizmente, neste momento, a de velocidade de Liu Li era maior que isso. Apenas cerca de 50 pontos acima do boneco de teste. Ela se transformou em um raio vermelhíssimo. Antes que o punho colossal do boneco de teste caísse, ela puxou a fênix de gelo Xuan bruscamente para longe da área de perigo. As asas do arcanjo levantaram ondas de calor abrasador. Liu Li pousou suavemente ao lado de Gu Xing com a fênix. Em seguida, ela estendeu suas asas, protegendo os dois e a besta atrás dela. Observando cautelosamente o boneco de teste à distância, a situação da batalha mudou drasticamente. Qin Tian estava inconsciente. O Homem-Árvore de Guerra havia perdido sua força de combate. O plano original de cerco. Neste teste, que era apenas uma questão de intuição de combate, diante do boneco, a terra desmorona. Ying Bing, com expressão séria, virou-se para Gu Xing com a voz baixa. O que Gu Xing vai fazer agora? Gu Xing não respondeu imediatamente. Seu cérebro estava funcionando rapidamente. Seu olhar passava rapidamente entre o boneco da prova e Liu Li. Poder de 9º nível despertado. Atributos de nível esmagador. A menos que utilize a habilidade final de Liu Li. Caso contrário, seria quase impossível derrotá-lo diretamente. Mas, dessa forma, sua única besta mística cairia em um sono profundo. A taxa de crescimento de Liu Li definitivamente seria drasticamente retardada. Enquanto ele ponderava os prós e contras, Ying Bing de repente falou em um tom sério. Se eu conseguir controlá-lo, você tem certeza de que pode derrotá-lo com um único golpe? Gu Xing virou-se abruptamente, e uma expressão de surpresa passou por seus olhos. Seu olhar notou a habilidade do pássaro de gelo. Ele instantaneamente percebeu a intenção de Ying Bing. A habilidade final do pássaro de gelo Xuan Xuan, embora também deixasse a besta mística em estado de fraqueza. Mas o preço é muito menor do que Liu Li. O olhar de Gu Xing voltou-se para Liu Li. Em seguida, ele acenou com a cabeça sem hesitar. Desde que você consiga controlar, Liu Li com certeza conseguirá resolver este boneco de teste. Ao ouvir isso, os olhos de Ying Bing se acenderam com o desejo de lutar. Fênix de gelo Xuan Xuan. Liberte o anel de gelo que aprisiona. Com a ordem de Ying Bing dada,
A fênix de gelo Xuan Xuan de repente brilhou intensamente, emitindo uma luz azul de gelo ofuscante.